Boa noite, irmãos, paz e graça, amém? Mais uma vez, diante do Senhor, vamos estar buscando a face do Senhor Jesus, amém? Glorificar e adorar a único, amém? Em nome de Jesus. Digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ó Deus eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Deus eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. A força e o poder. Deus eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti. Vamos orar, amém? Glória a Deus, sejam todos bem-vindos para a honra e glória do nome do Senhor, A palavra de Deus nos diz assim: quando vos reunis, salmodiai, adorai, buscai a presença do Senhor, Então, quando nós estamos reunimos para engrandecer o nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Sabadão, Sábado, glória a Deus. Shabat, na verdade, separar-se para adorar, separar para engrandecer o nome do Senhor, Apartar-se. Amém? Glória a Deus. Vamos falar com Deus. Amém? Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, meu Deus, entramos, Senhor, na Tua presença, Senhor, e esta é a chave. A Tua palavra diz, meu Deus, que nós devemos fazer tudo em nome de Jesus, aquele que nos abriu o caminho, Senhor, com o Teu próprio sangue. Ó Senhor, um novo e vivo caminho, Senhor. Exaltamos, meu Deus, o Seu nome, Senhor. É dia de adorar, é dia, Senhor, de glorificar, Senhor, a Ti. Tu és o único, Senhor,
que pode acrescentar em nossas vidas, que nos ama de verdade, Senhor, e que possa, Senhor Jesus, com certeza encher, ó Deus, a nossa alma, nosso espírito, Senhor, de prazer. Te pedimos, Senhor, nesta noite, nos lava, Senhor, meu Deus, com água pura, Senhor, que é a Tua palavra, nos alimenta, Senhor, e nos purifica para Ti, Senhor. Cada dia possamos ser melhor, para que o Teu nome seja exaltado, Senhor, e adorado, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Nos envia do Teu Espírito, nos capacita, Senhor, meu Deus, para adoração. Somos incapazes, meu Deus, de adorar sem o Teu Espírito. A Sua palavra nos diz, meu Deus, que aquele que canta, canta em Espírito. A Tua palavra diz que aquele que ora, ora em Espírito, Senhor. Ó Deus, que o Teu Espírito, Senhor, venha acolher cada palavra, cada oração, cada louvor, meu Deus, cada expressão, cada sentimento, Senhor. Pois a Sua palavra nos diz, meu Deus, o Espírito de Deus intercede por nós com gemidos que não pode ser exprimido, Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós adoramos a Ti, Senhor. A Tua palavra escondi, guardada no meu contra Ti, Senhor. A Tua palavra escondi, as vestes do sangue lavei, de Tuas águas bebi, e de Tuas águas bebi, para ser uma oferta agradável a Ti, minha vida a Ti consagrei. Meus dons e talentos são pra Te servir, os dons preciosos são seus. Não vejo razão na minha vida sem Ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem Tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver Sua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver Sua glória em meu rosto brilhar. Glória a Deus, amém. Vamos aí já, né? Vamos dar as boas-vindas, glória a Deus, para cada um de vocês. Que a mão de Deus possa estar dirigindo, guiando, né? Cada um de vocês, né? A palavra de Deus nos ensina, no livro de Gálatas, capítulo 5, que aquele que anda no Espírito, deve ser guiado também pelo Espírito de Deus. Amém? Então nós somos guiados pelo Espírito. Nós andamos pelo Espírito. Nós somos guiados pelo Espírito. Amém? Deus abençoe vocês, né? Hoje é sábado, tem muitas igrejas, muitos pastores fazendo a live, né? E nós glorificamos a Deus por isso, né? Ou seja, nós temos aí um tempero, né? Está sendo temperado. A palavra de Deus diz que nós somos o sal da terra, não é verdade? E quando o povo de Deus se ajunta para glorificar, para adorar, está temperando a terra. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Tem um louvor que diz assim, né?
Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoramos o seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, seu nome é santo. Magnifiquemos ao Senhor, ao Deus que é digno de louvor. Excelso, supremo, muito digno de louvor. Excelso, supremo, muito digno de louvor. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor, e em nosso novo coração, pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida e nos trouxe grande salvação. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, 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 Hosana ao nosso Rei. Amém. Glória a Deus. Vamos aí, vamos continuando, né? Vamos se achegando. Momento de orar. Daqui a pouquinho estaremos orando para os nossos irmãos. Estamos fazendo a nossa parte, amém? Buscando a presença do Senhor, invocando o nome do Senhor, pedindo a graça, né? Que nós, na maioria das vezes, a Bíblia diz, né? Que nós não merecemos a graça de Deus, mas buscar, né? Para estar na presença de Deus, desejar para estar na presença de Deus, amém? Já temos aqui com a gente, né? A irmã Rosita, né? Rosita, Deus abençoe, glória a Deus. Lógico, a minha esposa, né, que está aqui, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, né, sempre acompanhando com a gente. A minha irmãzinha, a Eliane, e o seu fiel escudeiro, Vicente, né, Vicente? Deus abençoe, Vicente, que você continue sendo essa bênção, sempre procurando da presença de Deus, né, orar é um dever do crente, né, orar e conhecer a palavra de Deus também, é muito importante para todos nós, para nós crescermos na estatura de varão perfeito. Amém? Diz a palavra de Deus. Temos aqui com a gente também a Penha, né, Penha? Deus abençoe. Cadê o Edivaldo? Tá por aí? Dá um abraço forte pro Edivaldão aí, tá? Deus abençoe a vida de vocês. Também, né, um abraço na sua filhinha, dá um beijo nela, tá bom? Deus abençoe, daqui a pouquinho estaremos orando por todos. Temos a certeza que a vontade de Deus, o desejo de Deus é abençoar. Amém? Temos também aqui conosco a Val, né? Valdenice. Graças a Deus, já acostumamos com a sua presença, já acostumamos, né? Com essa unidade, com esta união. Como a palavra de Deus diz, né? Que nós devemos viver a unidade da fé, né? Ou seja,
tudo que nós devemos conhecer de Deus, devemos conhecer juntos, estar juntos, em nome de Jesus, né? A Michele também, né, Michele? Tá dando um olá. Michele faz tempo que não entra aí com a gente, não participa com a gente, né? Deus abençoe Michele, só que é a Michele dos Santos, né? Porque temos também a Michele Coutinho, né? A pastora Michele Coutinho, que está aqui com a gente também, né? Glória a Deus, dá um abração no maridão, tá bom? Dá um beijo nele. Deus abençoe vocês, o ministério de vocês, né? O ministério de vocês, a igreja de vocês, né? A família de vocês, né? Porque nós sabemos, não é fácil vivermos a fé, né? Mas devemos viver, devemos desafiar a nós mesmos para viver o sobrenatural de Deus. Amém, Michele? Você que está nos assistindo e acompanhando conosco, Deus abençoe todos vocês. Enquanto isso, né, nossos irmãos vão chegando, porque estamos nessa responsabilidade, nesse compromisso de estarmos orando uns pelos outros. Glória a Deus, né? A Marise já está com a gente. Glória a Deus. Quem mais? A Penha eu já falei, né? Marise já acabou de chegar, né? Já chegou, já está com a gente. Então vai se preparando, porque nós precisamos orar, né? Tem um louvor que diz assim, ó. Ouve, ó Deus, o meu clamor, atende, ó Senhor, a minha oração. Fazer, né? Fazer deste louvor a nossa oração. O meu clamor, atende, ó Senhor, a minha oração. Espírito, enche-me, Espírito Santo. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche-me, Espírito Santo. Espírito, enche o meu ser. Oh, Espírito, diga para Deus, o meu clamor, atende, Senhor, aleluia, atende, ó Senhor, a minha oração. Mais uma vez, vamos declarar assim, ouve, ó Deus, meu clamor, meu clamor, atende, Senhor, atende, ó Senhor, a minha oração. Aumenta a voz. Espírito, enche-me,
bem? Hoje de manhã nós estamos falando, né, desse versículo 10, Efésios capítulo 1, versos 10. Nós estamos comentando que muitas pessoas vão para as igrejas, muitas pessoas louvam a Deus com seus lábios, cantam. Muitas pessoas oram, aprendem a orar porque estão no meio da multidão, mas poucos sabem e conhecem os planos de Deus, o plano de Deus. Muitas vezes nós ouvimos, Deus tem plano na tua vida, Deus tem plano na tua vida, né? E nós sabemos que Deus tem plano na vida da igreja, Deus tem um plano dele, do coração dele, do desejo dele, né? E que ele está colocando isto em prática, está executando isto, né? Dia após dia, anos após anos, né? Hoje nós estamos aí chegando já a 2020 anos. E Deus começou esse projeto antes da fundação do mundo, né? A palavra nos ensina, a palavra do Senhor nos ensina, né? E hoje nós vamos escrever sobre a parte 2 do plano de Deus, né? Parte 2. Poderíamos aqui fazer uma sequência de temas, né? De pregações a respeito desse assunto, porque realmente é um assunto inesgotável, né? Mas hoje nós vamos fazer da parte 2, e assim Deus vai nos instruindo, nós, né, o tempo que nós estivermos aqui com vocês, nessa campanha, nessa live, nós estaremos aí, se Deus nos der a oportunidade, de falar mais sobre esse assunto que é muito importante. Amém? Glória a Deus. Então, versículo 10 é o versículo o nosso versículo principal, né? O versículo que nós tiramos o título desta mensagem. E o plano é este, né? Qual? Que plano, né? Então Deus vem executando, Deus fez um projeto. Uma vez eu ouvi uma pregação, né? Eu fui numa convenção da Igreja Quadrangular. E lá tinha um senhor de muita idade, devia ter uns 80, 90 anos, e ele não é brasileiro, né? Ele não é brasileiro, e ele estava, as pessoas chamavam ele, os pastores, né? Chamam ele de príncipe dos pastores. E eu achei muito bacana o tema que ele trouxe, né? E eu chorei bastante nesse dia, né? Foi um dia de bastante quebrantamento para mim, né? Muitas pessoas ouviram ali também, tenho certeza que Deus operou ricamente na vida dessas pessoas. Era ali no IMB, né? Uma multidão ali ouvindo a palavra de Deus através desse pastor, não me lembro o nome dele, mas ele era considerado o príncipe dos pastores. E eu lembro bem que algumas frases ficou gravado na minha mente. Uma é que o Senhor, ele morreu 2 vezes, né? Ele morreu no projeto, as pessoas às vezes não entendem, mas Jesus morreu antes da fundação do mundo, diz a palavra, né? Às vezes, por projeto dar certo, Jesus, ele teve que realmente se doar, né? Se dar. Projeto, a palavra, né? Sacrificar a palavra, comprometer a palavra. Eu sei que poucas pessoas, eu sei que a palavra de Deus é muito misteriosa. E poucas pessoas entendem os mistérios de Deus, né? Então, assim, o que a gente leva anos para entender, às vezes uma vírgula que nós entendemos, né? Passamos uma vida toda aprendendo e aprendemos uma vírgula só. Nós temos dificuldades de entender. Mas olha, veja bem, várias frases ficou impactada. E uma era que Jesus tinha morrido 2 vezes. O Cordeiro de Deus, no livro de Apocalipse, né? Diz que o Cordeiro de Deus foi morto, né, antes da fundação do mundo. Não é verdade?
E aí, como que pode alguém morrer antes da fundação do mundo? Como que alguém pode morrer depois de 2000 anos, né? Então, você vê isso refletido na palavra de Deus, na Bíblia, não é verdade? E algumas pessoas dizem assim, a Bíblia contradiz, né? Fala uma coisa, depois fala outra, né? Contradiz o que falou, tal. A pessoa que não entende, a pessoa que não discerne espiritualmente, porque muitas vezes nós vemos a Bíblia falar literalmente, temos que entender que a Bíblia falou literalmente. Às vezes ouvemos a Bíblia ministrar sobre os símbolos, a tipologia, né? Nós temos que entender baseado na tipologia, discernir, né, os tipos da Bíblia, né? E nós muitas vezes temos dificuldades para aprender, né? Mas aqui interessante, de manhã nós chegamos até, né, o versículo 4, que diz assim, mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou. Foi essa a última frase que nós ministramos de manhã, né? Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele, né? Então Deus preparou um projeto glorioso para que nós pudéssemos andar nele, sermos abençoados nele. É óbvio que nós temos um adversário, é óbvio que nós temos um acusador que nos acusa, né? Sempre na nossa consciência, na nossa mente, na é verdade, que não prestamos, que não valemos nada, né? Mas nós não vivemos por aquilo que falam, nós vivemos por aquilo que Deus nos fala. Então o versículo 5, para dar continuidade, você que não pegou, você pode pegar a live da manhã, né? Que é também plano, mas parte 1, plano de Deus, parte 1, né? Parte 1. E aí você pode pegar o finalzinho ali, que você vai perceber que nós fomos até o versículo 4. O versículo 5, ele diz assim, ele nos predestinou, né? Que entra num assunto bem delicado, que é a predestinação. Né? Que todos nós somos predestinados. Nossa, como eu bati cabeça nesse versículo, né? Eu bati cabeça. Porque assim, é uma recusa total dizer que nós somos predestinados. Sou predestinados a viver, sou predestinado a ter filho, fui predestinado a casar com esse ou com aquele, ou com isso, né? Predestinação. E é muito recusada essa palavra predestinação. Quer dizer, antes de Jesus, antes de qualquer coisa, Deus já sabe. É óbvio que a gente sabe disso, né? Que Deus, ele é onipotente, onipresente e onisciente, né? Eu acho que a Bíblia toda resume nessas cartas de Paulo aos Efésios. E ele diz, ele nos predestinou, né? Só que muitas vezes esquecem que essa predestinação, humanamente falando, né? Ou seja, não está em cima do ser humano. Essa predestinação, ela está em cima de Cristo, né? Que é o nosso mentor, nosso cabeça, que é a igreja, que se forma o corpo, que prepara o corpo. Ou seja, todas as promessas foram feitas. Você vê promessas feitas a Abraão, você vê promessas feitas a Davi, você vê grandes promessas feitas para muitas vidas, muitas pessoas, né? Ou seja, os patriarcas, os heróis da fé, né? Muitas promessas. Tudo no aguardo, nos esperar, né? O grande dia da manifestação do Messias, de Jesus Cristo, né? Que é o verdadeiro. Você vê que lá no livro de Gênesis, capítulo 3, né? Capítulo 3, a Bíblia diz, né? Quando o homem pecou, etc., nasceria um que pisaria a cabeça da serpente. Ou seja, o Antigo Testamento, ele sempre aponta para Jesus. Quando você vê uma promessa feita a Abraão, por exemplo, que Deus foi super leal,
fiel com Abraão. Abraão não foi fiel com Deus. Nenhum dos seres humanos foram fiel a Deus. Mas quando Deus faz uma promessa a Abraão, ele está fazendo uma promessa para ele mesmo, né? Você lembra que lá no livro de Hebreus diz assim, como não tinha por quem jurar acima dele, ele jurou por ele mesmo. Ou seja, ele comprometeu a palavra. Ele disse, eu farei, né? Eu vou fazer desse jeito. Ele quis fazer desse jeito, né? O projeto de Deus não podia dar errado, tinha que dar certo. E, obviamente, né, esse projeto, então, vem desenvolvendo Abraão, né? Você vê que Noé, né, houve ali o dilúvio, ali a morte da humanidade, a destruição da humanidade, mas a promessa permaneceu de pé. Por quê? Porque ele fez essa promessa não para Abraão, ou para esse ou para aquele. Ele é fiel com ele mesmo, ele é fiel à palavra dele, né? Então ele prometeu, como não tinha, a Bíblia diz no livro de Hebreus, como não tinha para quem jurar alguém acima dele, ele jurou por ele mesmo, né? Ou seja, ele está dizendo assim, eu vou fazer desse jeito, né? É o meu plano, é a minha vontade, é o meu querer, eu vou fazer desse jeito. Você vê que Efésios diz que tanto o efetuar como o executar, se eu não me engano, né? Diz assim, vem da parte de Deus. Então, ou seja, em Jesus Cristo foi feito um projeto, um plano, né? E agora está desenrolando. Então Jesus, como eu estava falando, Jesus morreu antes da fundação. O Cordeiro de Deus morreu antes da fundação do mundo, né? Para que o projeto desse certo. Amém? Glória a Deus. Agora vamos notar aqui algo maravilhoso, né? Que a palavra de Deus sempre é maravilhosa, né? Ele nos predestinou, versículo 5, ele nos predestinou para si, né? Nós estamos falando de Deus para si mesmo, né? Ou seja, ele empregou a sua palavra, ele disse que ia fazer, é um desejo dele, vontade dele de fazer, então ele vai fazer, independente de qualquer coisa. Se eu não quiser estar no projeto, porque eu fui convidado, você foi convidado, todos nós somos convidados. Você vê que a Bíblia é cheia, né? Vinde, venha, né? Então, se eu não quiser participar, eu tenho a liberdade de não participar, na verdade, do projeto de Deus. Mas Deus quer que eu participe desse projeto. Para isso eu tenho que querer, eu tenho que, né, empregar a minha fé para que isso aconteça, né? Agora vamos notar aqui, o versículo 5 ainda, ele diz assim, ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos, por meio de Jesus Cristo. Então, todos nós sabemos que Jesus Cristo é o quê? É o Filho de Deus, né? E essa adoção, Deus começa a adotar aqueles que querem, óbvio, né? Deus começa a adotar em Cristo. Aí você vê a igreja. Aí você vê aquela palavra que diz assim, os filhos da estéril são mais do que os filhos daquela que dá luz. Ou seja, a pessoa que é normal, tem útero, e tem filhos normalmente, né? A estéril, quem é estéril? É a igreja, entre aspas, não tem útero, né? Mas tem muitos filhos. Tem até uma musiquinha, né, que diz, né? Pai Abraão tem muitos filhos, né? Abraão, na tipologia, é o próprio Deus, né? Veja bem, ele nos predestinou para si. Né? Um pré-destino. Destino que só pode ser destino, é um pré, né? Só pode ser se nós querermos. Outra coisa é para nos adotar como filho, ou seja, Cristo é o Filho, o unigênito Filho de Deus. E por intermédio de Jesus nós somos adotados. E aí entra a questão da igreja, né? Para terminar, esse versículo diz assim, conforme o bom propósito da sua vontade. Então aí você já vai ver que o projeto
está dentro da sua vontade, né? Ele tem um propósito dentro da sua vontade, ele tem um projeto dentro da sua vontade, né? E esse é o propósito de Deus, não é verdade? Então ele criou o ser humano não para ir para o inferno, né? A Bíblia diz assim que o inferno foi criado, né? Foi criado para o diabo e para os seus anjos, não é assim? O inferno foi criado para o diabo e para os seus anjos, não para as pessoas, né? Mas sim para o diabo e para os anjos decaídos, né? Os anjos decaídos. Então o inferno não foi feito para seres humanos. Então o projeto de Deus não era esse. É óbvio que muitas pessoas vão para o inferno, é óbvio, né? Mas não era esse o plano de Deus, não era o propósito de Deus. Aí você vê aqui, né? Conforme o bom propósito da sua vontade. Primeiro, bom, né? Propósito bom, né? E vontade. A vontade dele é ter um bom propósito, né? Para todos nós. O propósito de Deus é que realmente, nessa execução desse projeto, que tudo vai dar certo. Pode não ter eu ou você ou alguém assim, mas o projeto, né, aqueles que querem, aqueles que aderem, aqueles que creem, faz parte desse projeto. Amém? Bem, o versículo 6 diz assim: Deus assim o fez para o louvor da sua graça gloriosa, né? Observa aqui que aqui nós destacamos algumas coisas, né? Louvor, né? Que às vezes louvor na Bíblia tem algumas raízes, né? Então não dá para pegar a palavra louvor e dizer que é música, não dá, né? Mas a gente poderia definir Deus assim fez para a alegria, né? A alegria do projeto. Ou seja, todos que aderem, traz alegria para o Senhor. Todos que deixam de pecar, traz alegria para o Senhor. Todos que querem alcançar essa graça de Deus que é imerecido, nós não merecemos, né? Então, nós louvamos. Ou seja, a nossa vida passa a ser um louvor. Porque você afastou do pecado, porque você engrandece o nome do Senhor com obediência, com fé, você odeia o pecado, tem raiva do pecado, né? Foge do pecado, não é verdade? Tudo isso traz alegria, Deus fica feliz. Então eu poderia dizer que louvor aqui poderia ter várias facetas, mas é bom distinguir em cada passagem bíblica, ela aponta para um lado, como a própria Bíblia diz, né? A multiforme graça de Deus. Está registrado também em Efésios, né? A multiforme, ou seja, várias faces, as várias formas da graça de Deus, né? O versículo 6 ainda, diz assim, que ele, lado B, que ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Ou seja, agora você vê que a Bíblia está apontando para Jesus. Tudo isso está em Jesus, né? Ou seja, todo o plano de Deus foi feito em cima de Jesus, não em cima de mim, porque eu sou falho, eu sou pecador, né? Abraão, né? Adão falhou, né? Adão falhou. Você viu algum homem que não tenha falhado? Você vê várias alianças, né? Desde o Éden você vê várias alianças, a aliança adâmica, né? Aí fora do Éden você vê a aliança edêmica, né? Depois você vê a aliança patriarcal, a aliança ábita, até chegar à sétima aliança, que é a aliança da graça. A nossa aliança que nós estamos vivendo agora é a aliança, né, do sangue de Jesus, né? A nova aliança, né? Mas aí você viu que todos os homens falharam, né? Todos os homens falharam no plano de Deus, para mostrar que Deus, né, não poupou, na verdade, Deus se empenhou para que o projeto desse certo, até chegar em Jesus, que é a nossa dispensação da graça,
nós estamos vivendo hoje. Então, a Bíblia é clara, Jesus não pecou. Jesus foi fiel, foi obediente, né? Então a aliança está em cima de Jesus. Agora você vê o quê? Você vê a palavra de Deus aqui no versículo 6, que ele, versículo 6, versículo 6, lá do B, ele diz assim, que ele derramou, ele quem? Deus derramou sobre nós, em seu Filho amado. Né? Ou seja, nós sabemos que essa ponte entre Deus e o homem é Jesus. Né? Temos tudo de Deus por intermédio dessa passagem gloriosa que é Jesus, desse canal, né? Então, você que crê em Jesus, você que ora, você que busca, você que sabe o que é igreja, né? Não vai se rebeliar contra a igreja. Não estou falando igreja construção, estou falando igreja corpo, né? Aquilo que Deus, que é o projeto de Deus em si, na verdade? O projeto de Deus é o corpo, a igreja é o corpo, Cristo é o cabeça e a igreja é o corpo. Amém? Bem, para nós darmos continuidade, que dá tempo, graças a Deus, eu acho que sim, né? Ele é tão rico em graça, que comprou nossa liberdade. Né? Então, para o projeto dar certo, para o projeto de Deus dar certo, ele tinha que ter o ser humano, que o projeto está baseado em Cristo, mas tem como foco o ser humano. Então diz o seguinte, ele é tão rico que ele, rico em graça, né? Em misericórdia, não é verdade? Então ele nos perdoa, ele nos abençoa, ele nos chama, ele nos convida, tal, né? Que comprou nossa liberdade. Então nós estávamos alienados, né? Nós tínhamos vendido a nós mesmos. Quando Adão pecou, nós fomos vendidos para o pecado. O apóstolo Paulo fala isso, né? Nós fomos vendidos, literalmente, né? O inimigo, o outro senhor, nos comprou, né? Na verdade não comprou, né? Ele roubou, né? Na verdade, ele tirou, né? Ele enganou o homem e enganou a Eva, enganou a Adão e roubou todos os bens. É o valente, né? Amordaçando, né? Outro valente. O valente mais forte vencendo outro valente. Quer dizer, nós somos realmente fracos, né? Nós percebemos que o diabo vem, arruma uma brecha, um lugar, e ele acaba nos roubando por causa do nosso pecado. Né? Essa é a brecha que o Senhor muitas vezes fala que nós devemos fechar. Não é verdade? Bem, queridos, para dar continuidade, então, diz assim no versículo 7, né? Comprou nossa liberdade com o sangue do seu Filho e perdoou os nossos pecados. Ou seja, não tem nenhum projeto, não existe nenhum projeto que antes de qualquer coisa nós sejamos perdoados. Para nós estarmos no projeto, temos que ser lavados e perdoados para que Deus possa ter novamente esse vínculo com a gente. Então ele diz, né? Ele é tão rico em graça que comprou a nossa liberdade. Nós éramos escravos, prisioneiros do pecado, e Satanás se favorecia com isso. E através disso a Bíblia diz que com o seu sangue, com o sangue de seu Filho, né? Que no mundo espiritual nós sabemos que o sangue de Jesus é moeda corrente, né? Moeda corrente. Só pode ser negociado com alma, negociar alma, ganhar almas com o sangue de Jesus. Então, o sangue de Jesus é o que cobre, né? É o que expia, né? Cobre os nossos pecados. Ou seja, para Deus não ver, porque Deus é tão puro que ele não pode ver o nosso pecado, ele não pode ver, pode contemplar nós. Não é verdade? Mas ele é misericordioso e bondoso, que ele mesmo criou esse projeto, este plano, ele mesmo expiou, ele mesmo perdoou, ele mesmo reconciliou, né? Então, ou seja, todo o trabalho, né? Deus, ele teve para nos reconciliar. O mínimo que a gente pode fazer, né? É agradecer a Deus e dizer para o Senhor, obrigado, Senhor, porque o Senhor fez tudo quando eu não sabia, quando eu não entendia, quando eu era cego, quando eu não queria, quando eu era teimoso, né? Obstinado, eu
eu contei com a sua ajuda, né? Com o seu empenho. E hoje eu sou o que sou, meio deformado ainda, né? Mas sou pela graça de Deus, né? Pela misericórdia de Deus. Não meu lugar, meu destino não seria na presença de Deus, nunca, jamais, né? Continuando aqui, o versículo 8. Nós vamos chegar até o versículo 10, que é o versículo principal, tá? Não dá para falar muito, né? Porque senão cansa os irmãos, né? Os irmãos ficam cansados, né? Estudo bíblico sempre cansa, né? A gente sabe a guerra que a gente enfrenta, né? Vamos lá, versículo 8 diz assim: generosamente derramou sua graça. Ou seja, ele foi abundante, ele derramou o suficiente, né? A quantidade, ele extravasou, né? Como diz a Bíblia, né? Ele extravasou a sua graça, né? Ou seja, ele passou dos limites, né? Ele passou dos limites, ele foi perdoador, misericordioso, bondoso, né? Isso toda a Bíblia reflete isso, né? Para o plano dar certo, para o projeto dele dar certo. Então, ele fez isso. Generosamente derramou sua graça sobre nós. Amém? E com ela toda a sabedoria e todo o entendimento. Então, o sentido de nós ministrarmos isso é a gente ter consciência por que nós somos crentes, né? Por que nós somos crentes? Para ir na igreja cantar, né? Cantar todo mundo canta, né? Eu já vi aí, né? Eu já passei em bar aí com forró e tudo, com bebida, com cerveja, com gente bêbado, cantando, né? Entra na minha casa, entra na minha vida. Ou seja, cantar todo mundo canta. O problema é a gente viver, né? Ser o louvor. Ser a pessoa, ser aquele, de coração, ser, não cantar. Cantar é fácil, ser é mais difícil, né? Então diz assim, né? Versículo 8, né? Generosamente derramou sua graça, né? Quando a gente fala de graça, eu sempre explico para os meus ouvintes, né, vamos dizer assim, que eu vejo a graça como uma maleta, uma mala, com um monte de coisa dentro, né? Então, lá dentro da mala tem o perdão, né? Lá tem dons, lá tem frutos. O que você precisa tem na mala, mas você precisa abrir a mala, né? A maleta, você tem que abrir a maleta. Então Deus deu, Deus doou. Em Cristo Deus nos enriqueceu, diz aqui a palavra de Deus, né? Mas se você não for buscar, se você não tomar posse, se você não abrir a mala, você não pegar para você e começar a praticar, né? Colocar em prática aquilo que você ganhou e colocar em pauta aquilo, você vai continuar sendo a mesma pessoa sempre. Você pode estar na igreja há 20 anos, você vai continuar a mesma coisa. Por exemplo, a Bíblia diz assim, né? E derramou dons aos homens. Né? Aí você pode dizer, não, para mim não derramou nada. Mas derramou, a Bíblia diz que derramou para todos os homens. O dom está lá. Você pode não querer o dom, você pode não usar o dom, você pode continuar pobre de dom, mas é seu. Deus, através de Cristo, ele derramou. A Bíblia diz, Jesus dizendo, né? Eu subirei, né? Eu subirei e derramarei, enviarei o Consolador. Porque se eu não for, eu não poderei mandar o Consolador. Né? E é uma promessa antiga que a Bíblia diz no livro de Joel, capítulo 2, versículo 28, que o Senhor derramaria dons sobre a terra nos últimos dias. E é os dias que nós estamos vivendo, que são os últimos dias agora. Então você pode ser um crente com a mala na mão, né? Com a ferramenta na mão, e também ser uma pessoa que não abre porta, né? Por exemplo, eu vou lixar uma porta. Dentro da maleta tem uma lixa, né? Você vai olhar para a porta e fala assim, agora, o que eu faço? Tem que lixar a porta. Mas como é que eu vou lixar a porta? Pega na maleta, tem a lixa lá na porta, então, lá na maleta, então vai lá e pega. Você tem o dom,
Você tem as bênçãos de Deus, mas você tem que pegar na maleta e você tem que fazer. Ou seja, você tem que usar aquela lixa para lixar a porta. Né? Então tem muitas pessoas que têm a maleta, tem tudo dentro da maleta e não usa a maleta. Vai ser um crente sem nada, pobre de tudo, né? Pobre porque Deus enriqueceu. Você vê que no começo nós falamos, né? Que ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, não é isso? Ele nos abençoou. Está na maleta. Mas para isso você tem que pegar na maleta. Mas de repente você fala assim, eu não quero lixar a porta. Então a porta vai ficar velha, estragada. Eu preciso furar uma parede. Dentro da maleta tem uma furadeira, né? Você pode pegar, né? Mas você tem que conhecer. Talvez você fale assim, pastor, por que você está falando isso, né? Aí eu vou ler de novo aqui para você entender, né? Generosamente derramou sua graça sobre nós e com ela toda a sabedoria e entendimento. Derramou sua graça, nos dá entendimento, nos dá sabedoria. Nós temos todas as ferramentas, temos toda a capacidade para fazer, né? Ou seja, cumprir nossa vocação e o nosso ministério. Amém? Bem, no versículo 10, deixa eu ver aqui, versículo 9, diz assim, agora Deus nos revelou a sua vontade. Né? Peraí. Revelou, mas eu disse no começo que muitas pessoas não sabem. O que acontece? Hoje as igrejas, a maioria das igrejas, não ensinam. A maioria dos líderes querem uma igreja aglomerada, cheia de pessoas, né? Cheia de pessoas. Então uma igreja prega dons espirituais, por exemplo. Outra prega prosperidade, por exemplo, né? Em vez de pregar o que precisa, ou seja, conhecimento de Deus, consciência de Deus, né? Responsabilidade de compromisso com Deus. Então, né? Porque para me ensinar isso, o que vai acontecer? Eu vou pegar uma pessoa, né? Vou fazer discípulo de Jesus, vou dar todas as instruções para ele e depois vou despedir eles, né? Vá e dê fruto. É assim que Jesus faz. Jesus fez. Mas o que acontece? Eu quero você do meu lado, né? Porque você é mais importante do meu lado do que longe de mim fazendo a obra, né? É mais importante, entre aspas, né? Então, por exemplo, você está na igreja, você vai ajudar no meu ministério, você vai ser dizimista, a igreja vai estar cheia, eu vou ter um certo status, não é verdade? Então essas coisas, para mim, muitas vezes não é legal, não é bacana. Né? Que o discípulo, ele cresça e ele vai dar fruto. Para mim não é importante. Né? Para mim é importante que ele esteja do meu lado, ajuda no meu ministério, né? Esteja submisso ao meu ministério, me ajude, é dizimista, mantém a igreja cheia, traz membros, né? Essa parte é boa, um certo status. Nós temos o nosso ego, né? Nós queremos dizer, olha, eu sou um excelente pastor, né? Você vê, a minha igreja é uma igreja muito grande, a minha igreja é a igreja que tem milhares de dizimistas, né? Muitas vezes as pessoas são, a igreja é avaliada pela quantidade de dinheiro que entra, não pela quantidade de frutos que ela dá para Deus, né? Eu não estou batendo em ninguém, eu estou falando a verdade, estou falando de mim, né? Então o que o reino precisa? Que eu pegue uma pessoa, que eu ensine a pessoa a ter consciência da verdade, da palavra, que viva uma vida, ela vive uma vida com Deus, não é verdade? Mas eu não vou ganhar nada. Eu vou dar de graça o que eu recebi de graça. Então a palavra de Deus diz aqui, né? Versículo 9. Agora Deus revelou a sua vontade secreta, né? Então, a vontade de Deus, como eu disse no início, né? O único que pode abrir o selo é Jesus, né?
O único que pode abrir o selo e revelar, né? A revelação de Deus, conhecimento de Deus, se faz em Jesus. Então Jesus é o único que pode abrir o selo, né? Deslacrar, porque Deus deixa lacrado a palavra. Porque só aqueles que realmente desejam a Deus é que vão experimentar da glória de Deus, né? Mas para isso, para abrir o selo, tem Jesus. Jesus é único, né? Digno de abrir os selos, né? Diz o louvor, diz o livro de Apocalipse, né? Agora, veja bem, diz assim, agora Deus nos revelou sua vontade secreta. Quem está falando é Paulo, né? Paulo foi o apóstolo dos gentios. E Deus chamou ele justamente para, né, ir até os gentios, ser a luz dos gentios. Como Jesus também, a Bíblia diz que Jesus era a luz dos gentios. Mas assim, Paulo tinha essa missão de continuar. Jesus fez a base, abriu a porta, quebrou as barreiras e agora estava comissionando discípulos e um deles era Paulo. Ele dizia que ele é o último, né, que nasceu fora de tempo, né, que não é digno, que é o menor, né, mas ele foi maravilhoso na nossa teologia, na nossa igreja, no conhecimento que nós temos hoje, né. Agora você nota aqui o versículo 9, que agora Deus nos revelou sua vontade secreta a respeito de Cristo. Né? Então você vê que a vontade do Senhor, que era secreta, ela está em cima de quem? De Cristo. De novo, né? Isto é, o cumprimento do seu bom propósito. Então, Deus tem um propósito. Muitas vezes falam, Deus tem um propósito. Eu falei no início, né? Deus tem um propósito. Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem um propósito. Deus tem um plano na tua vida. E nunca fala que plano é esse. Que propósito é esse. É exatamente esse que eu estou falando, né? Que eu vou falar só um pouquinho desse propósito. Não é verdade? Estou falando só um pouquinho. E esse propósito está baseado em Cristo, não no homem. Né? Mas se você vem para Cristo, você faz parte da igreja. Não é igreja construção, é igreja, né? Corpo de Cristo. Tá? Então, você faz parte, então é revelada para você. Então, é aquilo que eu estou falando, né? Ter consciência de quem você é. Né? Saber que tipo de crente, você crê no quê, né? Você tem consciência de quê? Porque muitas pessoas falam assim, acha que está na igreja, mas acaba sendo uma pessoa normal. Está na igreja, vai lá no mundo, se lambuza, vem para a igreja, volta para o mundo, se lambuza, vem para a igreja. Não tem consciência. Na verdade, assim, pessoas não entendem. Se a gente tem realmente compromisso com Deus e responsabilidade com Deus, nós vamos a fundo nisso, vamos entender qual é o plano de Deus. E para finalizar, né, que nós já estamos terminando, o versículo 10 que diz, o plano é este. Né? É isso que nós explicamos. Você pode buscar na live, também está na YouTube, né? No YouTube você pode puxar lá, tá? Nós vamos dar o título de Plano de Deus, né? Parte 2, tá? E o plano é este, no devido tempo, ele reunirá sob a autoridade de Cristo tudo que existe nos céus e na terra. Né? Então, Cristo, ele foi exatamente a chave para reunir, aí entra a questão da igreja, né? Do propósito de Deus. Ele diz assim, o plano é este, no devido tempo, né? Que ainda não é o tempo, ainda não chegou o tempo da vinda do Senhor, né? Está reunindo, óbvio, né? Está concretizando o plano. Mas assim, no devido tempo, ele reunirá debaixo da autoridade de Cristo, tudo que existe nos céus e na terra. Algumas versões está assim, convergir através dos tempos, né? Que Deus há de convergir em Cristo, né? Através dos tempos. Então, quer dizer, Efésios capítulo 5, versículo 10, né? Convergir, voltar, né, ao plano inicial, projeto inicial. Se perdeu, Deus não deu por vencido, Deus é Deus, e Deus começou então a organizar as coisas e fazer com que o plano dele desse certo. Como vai dar certo,
né? Breve Jesus voltará. E todos que eles reuniram, né, verdade? Todas as coisas, então, voltarão ao que era. Amém? Em nome de Jesus. Tá bom? Deus abençoe a todos vocês. Quero agradecer pela oportunidade de estar ministrando na tua vida, de ser bênção na sua vida, né? Nós teremos o tempo, enquanto Jesus não vem, nós temos tempo para ir pregando. Você quer mais? Continua conosco, ore conosco, busque a presença de Deus. Nós vamos orar também pela tua família, pela tua casa. Nós vamos orar pelo nosso Brasil, pelos nossos pastores, pelas nossas igrejas. Nós vamos orar pelo nosso mundo, nosso presidente. É o que a Bíblia manda, né? Não adianta a gente ficar se rebeliando. Ah, não vou orar não, isso aqui, safado, isso, aquilo, outro. Não. Vamos orar. Que é a vontade de Deus. Para que o projeto de Deus aconteça, nós temos que fazer parte desse projeto. Para fazer parte desse projeto, a gente tem que ser obediente. Mesmo que a gente não entenda, a gente tem que ser obediente, submisso ao projeto, ao plano. Por isso que diz na oração do Pai Nosso, né? Seja feita a tua vontade, não a minha vontade. Seja feita a tua vontade aqui na terra. Como a sua vontade é feita no céu, também seja a sua vontade. Então tem que abrir mão da minha vontade para que a vontade de Deus seja feita. Amém? Deus abençoe todos vocês. Vamos orar, né? Senhor, nosso Deus e Pai, ao término, Senhor, de mais uma ministração da Tua Palavra, Senhor, meu Deus, sabendo, Pai, que o Senhor é responsável, o Senhor é extremamente, Pai, ó Pai, sincero com a Tua Palavra, com a Tua vontade. Meu Deus, então, independente, Senhor, de quem queira ou de quem não queira, o Senhor vai cumprir, porque é a Sua Palavra, e a Sua Palavra não volta vazia. Senhor, então, devido a isso, meu Deus, estamos aqui para orar. Não estamos aqui para apontar, Senhor, ninguém, criticar ninguém, questionar nada, porque o Senhor faz a obra de dentro para fora. Senhor, e nós não sabemos e não conhecemos a mente das pessoas, o coração das pessoas, e nem o que Deus está trabalhando e fazendo. Então nós, Senhor, simplesmente, Senhor, meu Deus, submetemos a sua vontade. Senhor, meu Deus, que eu seja, Senhor, para Ti, flexível a ponto de o Senhor me usar. Senhor, meu Deus, que todos que estão nos ouvindo nesta noite, também, Senhor, possam ter consciência que o plano e o projeto não está dentro de um templo, de uma construção, não, mas é se envolver contigo, entender o seu propósito, os seus planos, o seu projeto e facilitar, ser facilitadores, ó Deus, ajudando, cooperando, Senhor meu Deus, nessa construção gigante e poderosa que o Senhor não vai abrir mão de fazer, de realizar. O Senhor vai fazer. Senhor meu Deus, e eu sei que tem muitas vidas, Pai, que estão sofrendo, padecendo, chorando, gemendo, porque, Senhor, estão na contramão da sua vontade. Enquanto estivermos na contramão da sua vontade, vamos levar esbarrões e podemos chegar a uma colisão, Senhor, meu Deus, fatal. Meu Deus, é a sua palavra que ensina. Senhor, meu Deus, que todos que estão me ouvindo nesta noite, Jesus, essa live possa alcançar vidas, Pai. E que eles sejam sábios, não sejam insensatos a ponto de resistir. Porque a palavra do Senhor nos diz, Senhor, que nós devemos resistir o diabo e não a Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Então nós resistimos o mal. E o mal, Senhor, vai ter sempre na contramão de Deus. É o anticristo. Senhor amado, nesta noite, Jesus, aqueles que ouvirem a sua voz e entenderem esta live, Senhor, e resolverem, Senhor, meu Deus, fazer parte deste projeto, deste plano, Senhor, certamente viverão, serão curados, serão libertos, serão, Senhor, meu Deus, protegidos por Ti, Senhor, porque o projeto, Pai, por causa do projeto, por causa de Cristo,
O Senhor tem que cuidar desse projeto, desse plano e de Cristo. E nós seremos beneficiados, porque seremos protegidos também, cuidados, Senhor. Ó Deus, nós queremos estar dentro desse projeto. Senhor, meu Deus, que a vida desse projeto, Senhor, que a vida de Deus possa ser derramada sobre nós. Que haja cura, que haja libertação, que haja vida, que haja bênção, meu Deus, até o tempo, Pai, que nós, ó Deus, mediante, Senhor, meu Deus, a sua graça e misericórdia, Senhor, terminar, Senhor, para que outros tomam os mesmos lugares, para que outros assumem os mesmos compromissos, para que, ó Deus, esse projeto ande, porque nós, Senhor, temos um período curto, né? 70 anos, 80 anos de vida, mas o projeto não é para 80 anos, mas é para milhares de anos, para a eternidade, Senhor. Então nós sabemos, Pai amado, que nós entramos no plano, entramos no projeto, Senhor, e como a nossa vida, Pai amado, ela tem que ter um fim, outros entrarão nesse mesmo projeto, nesse plano, darão andamento a esse projeto, Senhor, para que o teu projeto, o teu plano, a tua vontade seja realizada. Deus eterno, nós te pedimos, Senhor, que lá nos hospitais tem muitas vidas que vão fazer parte do projeto. Lá no mundo, Senhor, tem muitas vidas que vão fazer parte do projeto, Senhor. E essas vidas o Senhor vai acolher, essas vidas o Senhor vai salvar. E é por essas vidas que o Senhor deseja salvar, curar, libertar, é que nós oramos. Porque, Senhor, nós não sabemos quem são. O Senhor sabe quem é, mas nós não sabemos. Então, Senhor, nosso papel é orar ao Senhor e dizer, faz a sua vontade, Senhor. Cumpra o teu propósito. Realiza, Senhor, o teu projeto. E, Senhor, melhor ainda, e que eu faça parte de tudo isso. Obrigado, Senhor, por me escolher. Visita, Senhor, meu Deus, os nossos familiares, nossos irmãos. Visita, Senhor, os familiares daqueles que estão nos assistindo agora. Senhor, meu Deus, e aqueles que estão nos ouvindo, sejam, Senhor, curados, abençoados, libertos. E que todos nós, meu Deus, mesmo, Senhor, dentro das igrejas, podemos ter consciência, Senhor, que há necessidade de ser muito mais do que isso. Há necessidade, Senhor, meu Deus, muito mais do que ir para a igreja, de cantar e de orar apenas, ó Senhor, porque alguém pediu para orar. Mas assumirmos, Senhor, um compromisso contigo, como o Senhor um dia se comprometeu na sua palavra de realizar esse projeto e não voltará atrás, Senhor, nos seus planos. Da mesma forma, o Senhor gostaria que eu fosse assim. E eu serei, Senhor, dentro das minhas possibilidades, dentro das minhas limitações. Que o Senhor me ajude, que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, de todos aqueles que querem fazer parte desse plano. Senhor, meu Deus, visita os hospitais, visita, Senhor, meu Deus, os pastores e líderes, as igrejas, meu Deus, espalhadas por este mundo. Abençoa, Senhor, a minha família, a minha casa, minhas irmãs, meus irmãos, meus tios, sobrinhos, primos, sobrinhos, netos. Deus querido, abençoa a todos, meu Deus. Porque o Senhor veio para salvar a todos, meu Deus. Então isso é uma alegria no meu coração. É desejo do Senhor salvar. Então, meu Deus, se o homem, Pai, despertar para Ti, será curado e abençoado, Pai. Em nome de Jesus. Senhor, visita o nosso mundo, o nosso país, os governantes que estão espalhados por aí afora, Senhor, e que ainda acha, Senhor, que é uma coincidência. Senhor, que pode até existir um mentor, alguém maior, mas ainda não confia, não acredita em Deus. Que o Senhor é o Criador de todas as coisas. Que o Senhor fez esses planos. Que é do teu coração esse projeto, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos. Nos perdoa, Senhor. Nos lava, nos purifica, Senhor, de todo o pecado. Deus eterno, abençoa Jesus. Eu te peço, meu Pai. Senhor, meu Deus, o nosso país está passando por esse momento difícil. Senhor, meu Deus, desemprego, fome, doença, enfermidade, mortes, meu Deus, mas eu sei que aquilo que o Senhor planejou não falhará. Senhor, pode passar os céus e a terra, mas as tuas palavras nunca, jamais passarão, Senhor. Obrigado, Senhor, por mais um dia, por mais uma live, obrigado pelos nossos irmãos, Senhor, meu Deus, ó Pai, que nós possamos, Senhor, permanecer fiel, perseverar, Senhor, até o fim, em nome de Jesus. Graças a Deus. Amém.
Amém? Amém, Jesus? Amém, Jesus. Glória a Deus. Vamos lá. Vamos terminar, né? Quero mandar um abraço para vocês, despedir de vocês, né? A Penha, a Regininha, a Zélia, né, Zélia? Boa noite. Deus abençoe, com saúde, amém. Glória a Deus. A Marise, né? A Marise, a Rosita. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quem mais? A Eliane, minha irmãzinha, né? O Vicente, claro, né? O Vicente. O Edivaldo, a gente fala da Penha, né? Mas temos que falar do Edivaldo também. A Valdenice, né, Valdenice? Deus abençoe, querida. Continue firme com a gente, amém? Em nome de Jesus, tá? A Regininha, eu já falei. A Michele dos Santos, tá bom? Um abraço. Obrigado pela sua presença, pela sua oração. Em nome de Jesus, tá? E a Michele, a pastora Michele Coutinho, tá? Glória a Deus, né? Deus abençoe todos vocês. Amanhã, vocês já sabem, amanhã é domingo, e nós teremos o culto presencial às 10 horas da manhã. Porém, não teremos o culto online, tá bom? Não transmitiremos, nem de manhã, nem à noite. À noite o pastor descansa um pouquinho, né? Há necessidade também de descansar, tá bom? Deus abençoe e até segunda-feira estaremos aqui de manhã, por enquanto, né? De manhã e à noite. Amém? Vamos estar orando junto, buscando a presença do Senhor. Até lá, se assim Deus nos permitir. Paz do Senhor, né? Paz seja convosco, paz de Deus, paz e graça, graça e paz, né? Enfim, que a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja na tua vida, na vida da tua família, da tua casa. Amém? Para a honra e glória do nome do nosso Deus. Até lá, se Deus nos permitir. Amém?